Olá, você está no Banha News, o melhor, o mais completo e o mais preguiçoso jornal da rede. Vamos falar agora sobre a economia. O Fundo Monetário Internacional melhora a previsão do PIB do Brasil para 2020. A economia do país deve sofrer uma queda de 5,8% esse ano. A projeção anterior apontava que seria cerca de 9,1%. Das grandes economias do mundo, só a China irá crescer este ano. Mas afinal, o que é PIB? Você sabe o que é PIB? Vamos passar então para o nosso correspondente César, que está na Bahia, para que ele possa perguntar à população se ela sabe o que é o PIB. Dá pra botar essa porcaria? Opa, é isso mesmo. Eu, César Augusto, repórter de hoje, estou aqui na Bahia, onde vamos fazer uma entrevista com essa população maravilhosa de Salvador. Será que eles sabem o que é PIB? Então vamos lá. Vixe, quem será que eu vou entrevistar agora? Vamos naquela louca ali mesmo. Senhora! A gente aqui do jornal está fazendo uma matéria sobre a população e a gente gostaria de saber, você sabe o que é PIB? Oxe, menino, sei não. Rapaz, segue daí com vocês, meninos. Esse é o bom da mole. Salve, salve família. Fala sobre o PIB, Produto Interno Bruto. É o principal meio para medir o crescimento da economia de um país ou estado. O índice soma todos os bens e serviços finais produzidos em um determinado período utilizando a moeda local. No Brasil, quem faz o cálculo do PIB é o IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Nessa conta, entram os resultados da indústria, de serviço e da agropecuária. O cálculo considera apenas os produtos finais vendidos. O IBGE explica que o PIB não é o total de riqueza de um país, mas sim um indicador de fluxo de novos bens e serviços finais produzidos durante o período. A partir da performance do PIB, é possível traçar a evolução da economia comparando seu desempenho ano a ano durante um período. Utilizando o setor automobilístico no Brasil como exemplo, ele representa 22,0% do PIB industrial e 4% do PIB total. Isso em reais, o valor passa a ser 198 bilhões. Agora, incluindo autopeças também, esse valor passa a ser 250 bilhões e representando 5,9% do PIB total. Bom, mas você sabe a diferença de PIB e PNB? PIB é todo o processo econômico de um país dentro de um certo período de tempo, contando as empresas internacionais e nacionais, dentro do seu território nacional. Já o PNB é quase a mesma coisa, só que um pouco diferente. É o mesmo processo, só que ele só conta as empresas nacionais, independente de estar dentro do território ou fora dele. Agora vamos explicar a evolução do PIB brasileiro em porcentagem. Utilizando desse gráfico, nós vamos explicar a média. Já vamos dar os devidos créditos ao IBGE, que é o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, e a Fundação Getúlio Vargas. Pegando ali do começo de 2012 até 2014, tivemos valores positivos, que foi do primeiro mandato da presidente Dilma. No ano de 2015, tivemos um PIB no valor negativo. E pegando o ano 2016 também, que foi a transição entre a presidente Dilma e o presidente Michel Temer. Em 2017 e 2018, tivemos um PIB com valor positivo. E de 2018 a 2019, tivemos uma transição de governo entre Michel Temer e o presidente Jair Bolsonaro. Olhando para o ano de 2020, que foi um ano um pouco caótico, tivemos uma previsão na data de 20 de março, que seria de menos 4,4%, de acordo com este gráfico que estamos mostrando. Mas, de acordo com o FMI, ele previu uma queda de 9,1%. Mas, na atual data, a real queda que tivemos foi de 4,8%. Mas pegando agora para calcular a média de acordo com este gráfico, nós vamos pegar o somatório de todos esses anos. E esse somatório vai dar menos 2,1. Pegando esse resultado, vamos dividir pelo número total de anos que temos, que é 9.
fazendo assim uma média de menos 0,23. Mas agora, se formos pegar a previsão real daquilo que aconteceu mesmo, que foi uma queda de 4,8% no ano de 2020, nós vamos ter uma média de menos 0,38. Você fala demais, amigo. Acabei de me aborrecer. Bom, este gráfico aqui fala a respeito da variação anual dos 3 setores da economia que nós temos, que são o agronegócio, a indústria e o setor dos serviços. Esse gráfico aqui ele aborda do ano de 2016 ao ano de 2019. Bom, podemos ver no setor do agronegócio que a maior variação ocorreu entre 2016 e 2017, onde passou de menos 5,2% para 14,2%. No setor da indústria também ocorreu essa maior variação nestes mesmos anos, que passou de menos 4,6% para menos 0,5%. E no setor de serviços, por coincidência, também foi neste mesmo período, que passou de menos 2,2% para 0,8%. Se relacionarmos isso com a política, podemos ver que toda essa variação anual ocorreu bem no período de mudança de governo, quando ocorreu o impeachment. Bom, esse gráfico aqui, ele trata-se de uma previsão. Quais serão as 10 maiores PIBs no ano de 2030, ou seja, quais serão as 10 maiores economias mundiais. Todos os valores aqui são em trilhões de dólares. Podemos ver aqui que as 10 maiores potências em 2030 são bem semelhantes às 10 maiores potências agora em 2020. Como mostrado, a China é a que, nessas previsões, sofrerá a maior alteração, maior crescimento, que passará de 14,3 trilhões para 64,2 trilhões, tendo assim um crescimento de 49,9 trilhões, sendo assim a líder no quesito de crescimento. E se pegarmos uma média das economias de 2020, fizermos uma média, chegamos num PIB aproximado de 5,29 trilhões. Se pegarmos já a previsão para 2030 e fizermos essa mesma média, chegamos numa média de 19,95 trilhões de dólares. Então é um crescimento muito grande, 4 vezes mais. E se pegarmos também e realizarmos uma média em relação ao crescimento, chegamos no valor aproximado de 14,65 trilhões. Então essa vai ser a média do crescimento, considerando a China, que é o que mais irá crescer, quanto ao Japão, que dessas potências é o que menos irá crescer, com 2,1 trilhões. O desvio padrão é uma medida que expressa o grau de dispersão de um conjunto de dados, ou seja, o desvio padrão indica o quanto o conjunto de dados é uniforme. Quanto mais próximo de zero for o desvio padrão, mais homogêneos são os dados. Bom, para calcularmos o desvio padrão, utilizamos a seguinte fórmula, onde o desvio padrão, representado por S, é igual à raiz do somatório da diferença entre o valor individual que estamos analisando e a média dos valores, representados por xi e x ali em cima, ao quadrado, sobre o número de valores menos 1, representado na fórmula por n menos 1. Bom, agora que o Gabriel Escobar tinha explicado o que é o desvio padrão por teoria, e o Matheus também explicou a fórmula dele, como é feito para calcular, eu vou usar o Excel para fazer um exemplo. Nesse exemplo, eu peguei uma tabela contendo 20 municípios do estado de Mato Grosso do Sul, e neles são os 20 maiores com os maiores PIBs, né, do estado. Bom, aqui pode-se ver que é de 2015 esses dados, mas para o exemplo vai servir mesmo com essa defasagem. Bom, eu peguei os dados aqui da tabela e transferi para cá,
para ficar mais fácil para pegar os valores. Beleza, para calcular é simples. É igual DESV, PAD. Nesse caso, tem duas opções, amostral e populacional. Nesse cálculo, eu vou usar o amostral, por quê? Por causa que são 20 municípios, 20 de vários municípios do estado de Mato Grosso do Sul. Então, é uma amostra de uma população. Então, eu vou usar o amostral. Eu vou pegar os dados aqui, que vai entrar na conta, que são os 20 municípios, dar Enter. Bom, aqui vemos que o desvio padrão do PIB dos estados de Mato Grosso do Sul, dos municípios de Mato Grosso do Sul, é de 5 bilhões. Então, é isso. Bom, então fica por aqui nossas notícias de hoje. Então desejo a todos um forte abraço. Agora fiquem com o jogo do Corinthians, que busca mais uma vitória no campeonato. O meu forte abraço e até logo. Não vai dar! Drogarias Levi.